estar se perguntando, mas será que é o momento agora com essa confusão de guerra, né, de ir para a Itália presencialmente, fazer o meu processo de reconhecimento de cidadania italiana? Será que sim? Como que tá as coisas por lá? O que que isso impacta literalmente no meu processo? Então, eu vou responder isso para você de forma bem objetiva. Então, fica comigo até o final desse vídeo. Bom, pessoal, aqui eu não vou entrar em aspecto político, prolixidade, de falar sobre questão, né, pontos de vista da guerra, etc. Aqui o que eu quero só passar, assim, poucos conceitos. Nós aqui na Itália, a Europa, ela tá numa situação, vamos dizer, mais frágil. É lógico que essa guerra, né, ela tá impactando todo o cenário mundial, né, refletindo também aí no Brasil, mas, no meu ponto de vista, eu diria que os países aqui da Europa, inclusive a Itália, devido à proximidade, devido a todas as sanções que estão sendo feitas contra a Rússia e etc., e devido à principal questão, que é o fornecimento de gás que é feito da Rússia para os países aqui da Europa, devido à questão, inclusive, do frio, né, que já está batendo aqui na porta. Nós estamos no mês de outubro de 2022 e todos sabem que o mês de novembro, dezembro, janeiro, praticamente são os meses mais frios aqui. E aí o que acontece? Então a gente está nessa situação realmente de sanções, de tensão, de o preço do gás, a gente fala aqui das boletas, né, das contas de energia, de luz, que realmente foram lá para as estrelas. Eu dei um exemplo aí da minha boleta de luz de um ano atrás, exatamente, setembro de 2021 para setembro de 2022, que ela simplesmente triplicou de 200 para 400, duplicou, né, de 200 para aproximadamente 400 euros. Então, assim, isso é um exemplo, mas quantas atividades comerciais não tendo condições de pagar realmente as boletas, as contas que estão chegando, a recessão que a gente vai ter que fazer a partir agora dos próximos dias, meses, de economizar ao máximo a questão do gás. E tudo isso a gente está muito mais sensível, né? Muito mais próximo de toda essa realidade do que vocês aí no Brasil, né? Então, por mais que tenha impactado o aumento de tudo, tá? Então, agora, o que isso tudo tem a ver com relação a vir para a Europa, para a Itália especificamente, fazer o teu processo? Sinceramente, a guerra em si, o impacto no aumento dos preços do dia a dia, do custo de vida, né? Então, que se aumentou 20%, 30%, enfim, a comida, ou isso, aquilo, a energia elétrica, ou gás, etc. Para quem tem um objetivo e tem que fazer o processo de reconhecimento de cidadania, que aquele reconhecimento impacta em solução de outras coisas e tem outras motivações por trás, que é ou morar na Europa, ou oportunidade de mudança de emprego, enfim, uma determinada urgência de fazer esse reconhecimento. Então, eu diria que esse cenário que impacta em um aumento efetivamente de tudo, do custo de vida, por ser algo temporário, de permanência, né, de meses, dentro da lei italiana, para fazer o processo de reconhecimento de cidadania italiana, você tem que estar aqui no mínimo 6 meses, né? Então, eu diria que a questão da guerra, ela tem outros problemas, né, relacionados para nós que efetivamente estamos aqui, e até por questão de riscos devido à proximidade e tudo mais. Mas para quem quer literalmente fazer o processo, eu não creio, no meu ponto de vista, que seja um motivo para não vir, ok? Porém, você fala assim, então, Marta, a situação como está hoje, você acha que não impacta em nada de fazer o processo de cidadania italiana? A questão da guerra em si impacta em outras coisas, em outra realidade, para quem está vivendo aqui na Europa, de forma mais próxima, etc. Porém, para a cidadania italiana, para reconhecer presencialmente, eu não creio que seja o momento de vir, não por conta da guerra, não por conta das sanções, não por conta do aumento do custo de vida, tá? Por conta
da finalização do período Covid, né, desse momento do pós-Covid, aonde mudou-se tudo administrativamente dentro dos comunes, aonde mudou-se o fluxo e aonde a maioria, né, não dá para generalizar, são 8.000 comunes e são várias regiões, províncias diferentes, mas ao menos na província a qual me encontro, né, onde muitos comunes aproveitaram o gancho, e isso eu já falei em outros vídeos, né, de todo o distanciamento que foi necessário criar no cenário Covid, todas as cautelas, todas as preocupações, então tudo engessou, então ficou tudo com agendamento, tudo mais lento. Então, repito, o que você, como cidadão, entrava num comune, esperava lá a fila de 3, 4, 5 pessoas para obter um certificado, para fazer qualquer agendamento para o dia seguinte, pessoalmente, etc. Tudo isso foi colocado na maioria dos comunes de forma digital, através de agenda eletrônica, né? Para você tirar um código fiscal, inclusive tem vídeos aí falando como fazer o agendamento do código fiscal, e vocês observam dentro do vídeo a distância, a quantidade de dias de espera para um agendamento. Quando eu ia diretamente com o meu cliente que chegava hoje, eu ia amanhã lá de manhã e fazia o código fiscal. Então, todo o cenário pós-Covid, os órgãos públicos se pegaram, né, na mudança precedente, eles continuam engessados porque é conveniente, diminui o fluxo, para eles é melhor, trabalha menos e continua ganhando a mesma coisa, juntando-se com a questão da fama, das fraudes e dos problemas do segmento da cidadania italiana, né? Então, junta tudo isso, eu não vejo como positivo para muitos comunes que efetivamente não estão nem agendando, outros estão dificultando ao máximo, né? Essa é a realidade do cenário pós-Covid. E em outros vídeos eu entrei mostrando agendamentos em órgãos públicos, como que realmente mudou de como era antes e como é agora. Então, para quem sabe ler, um pingo é letra, 1 mais 1 é 2. Se mudou para outras coisas banais, por que não mudaria para a cidadania italiana? Tá claro o conceito, a linha de raciocínio? Então eu fico surpresa quando me deparo com alguns requerentes, descendentes, que me contam que estão interagindo com algumas assessorias que afirmam que um processo pode ser feito presencial em 3 meses. Eu não consigo entender como alguém pode dar prazo por um serviço que é feito por um órgão público. A gente só faz a intermediação, representa o cliente, né? Mas não somos nós que concedemos cidadania italiana para ninguém, né? Algo que é efetivamente realizado por um órgão público, que tem um prazo mínimo e que depois de todo esse cenário engessou, se acomodou no fluxo administrativo, né? Então não sou eu que estou inventando isso, é só entrar dentro dos agendamentos e você vê a mudança do antes e depois. E aí as pessoas continuam vendendo cidadania italiana de vir para cá, para a Itália, para ficar 3 meses. Então, esse sim é o risco e a preocupação de você vir para cá agora. É o momento? Então, eu, Marta, digo que não. Tanto é que eu não estou, no momento, atendendo no formato presencial, só no judicial, para não mudar o meu índice de sucesso dos clientes atendidos e não colocar em risco os meus clientes nos meus processos, porque eu não me sinto confortável, mas cada profissional tem o direito de atender como quer. Correto? Então, eu, Marta, não vejo propício o momento por esta questão, não efetivamente por questão da guerra, tá? Que é séria, que tem aí, vai gerar vários impactos negativos, enfim, econômico, social e blá blá blá, no mundo, no Brasil, mas aqui, repito, para nós, eu acho que com uma pressão muito maior, né? E o ponto mais relevante é a questão do fornecimento de gás, tá? Mas se a necessidade e a motivação dessa cidadania italiana realmente não dá para esperar, é algo importante, urgente, blá blá blá, esse cenário da guerra não vejo que impacta de forma negativa para você vir fazer, mesmo que você pague uma passagem um pouco mais cara, logicamente, que aumentou, né, por causa do combustível, de todo o cenário do que está ocorrendo, mesmo que você gaste um pouco mais aqui para se manter. Então, uma coisa justifica a outra, tem uma motivação, então você paga, entre aspas, o preço pela consequência do que está acontecendo aqui no momento, tá? Então, é questão de avaliar, mas eu não vejo
a guerra como um fator impeditivo para você vir. Eu vejo a mudança no fluxo administrativo dos comunes como um fator negativo para quem quer fazer presencialmente, principalmente se for com assessoria. Se ainda for sozinho, sem vínculo com assessoria, se achar um bom comune que efetivamente tem interesse de atender, sendo uma pessoa individual, sem um CNPJ por trás, trazendo mais e mais processos, eu acho que é até mais viável, tá bom? Então eu tô dando aqui o meu ponto de vista, em base ao que eu tenho interagido com os órgãos públicos, em base ao que eu tenho atendido de clientes, enfim, em base à realidade de estar aqui, tá? Um abraço para você. Clica no link, se cadastra no canal, veja mais vídeos e fica comigo.